Quais são os motivos para você ser um terapeuta e estar trabalhando com ansiedade e depressão? Eu já falei para vocês da quantidade de pessoas que estão nesse momento passando por isso. E que cada dia é maior. Cada dia tem mais pessoas precisando de ajuda. Eu, nos meus perfis das redes sociais, por dia, a quantidade de pessoas que mandam mensagens dizendo eu preciso de ajuda são enormes. E esses números, eles são alarmantes e crescentes. Então, se você deseja se tornar um terapeuta, principalmente especialista na ansiedade e depressão, a hora é agora. A hora de você ser uma pessoa que está dentro desse exército de terapeutas do bem, que vai transformar a vida do máximo de pessoas possíveis, é agora. É a hora em que você vai ter todas as informações necessárias e vai estar se preparando para o que vai acontecer. E eu quero aproveitar essa live para deixar aqui claro para vocês. A revolução que Portugal vai passar por conta disso é enorme, porque a quantidade de psicólogos a serem formados, a quantidade de psiquiatras disponíveis para o Sistema Único de Saúde está cada vez menor. E assim como quando entrou a acupuntura no Serviço Único de Saúde disponível, assim como entrou as outras medicinas integrativas para fazerem parte, o terapeuta da fala, por exemplo, para ajudar nos hospitais, assim como entraram o terapeuta ocupacional e várias outras formas, vai ser necessário a entrada de outros profissionais. Por quê? Porque o número é gritante e há uma preocupação muito forte com a quantidade de pessoas que estão sofrendo com ansiedade e depressão. Então, eu trago isso para vocês com muito carinho, dizendo, se você está disposto a transformar a vida de alguém, o momento é agora. E aí eu sempre trago também essa mesma informação, em que sentido? Gente, quando você está pensando em ser, né? Eu estou pensando em trabalhar como terapeuta e viver de terapia, e poder exercer com tranquilidade, carinho, né? Transformando a vida do outro. Se eu vou trabalhar num ramo que não tem demanda, o que é demanda? É quantidade de pessoas que precisam do seu serviço. Se eu não tenho pessoas suficientes em Portugal que precisam desse tipo de serviço, a chance vai ser de eu ser mais uma pessoa formada sem poder exercer. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava na faculdade, o filho do patrão do meu ex-marido, ele estava tirando uma formação que era de processos falimentares. Ele ia ser administrador de processos falimentares. E eu perguntei o que era isso, a faculdade dele. E a faculdade dele era, ele ia ser administrador de empresas que tivessem em processo de falência. Ele ia estar em empresas que tivessem em processo de falência. Quantas empresas em processo de falência tinham naquele momento? Pouquíssimo. Naquele momento, parecia que não ia ser importante aquela formação. Mas, de repente, em 2008, Portugal passou por uma grande crise. E nós vimos o mercado das indústrias fechando. E aí, quem que entrou em ação? Aquele curso que parecia que não ia ter campo de trabalho. Aquele curso que todo mundo pensava que não ia ter campo de trabalho, conseguiu ter trabalho. Então, é por isso que eu falo. É importante a gente saber o que é essa demanda. É importante a gente conseguir entender qual a necessidade de ajudar o outro. Qual a necessidade de conseguir trabalhar. Se você quer ser terapeuta, mas o seu ramo não tem tanta procura, né? Você está trabalhando com uma coisa que não tem pessoas para atender, talvez seja um momento de você procurar ajudar quem precisa. E eu sempre trago essa frase que o meu pai dizia para mim: não se dá pão a quem não tem fome. E isso significava muito para mim. O que isso significa para você, terapeuta? Que não adianta você ajudar quem não quer ser ajudado. E às vezes você tirar o melhor curso, a melhor formação numa área que não tem ninguém para atender, não vai ajudar, né? Não vai adiantar. Então, isso é muito importante também você ter essa consciência. E para vocês que estão passando por esse processo de doença, tanto de ansiedade, depressão, e estão querendo dar um chega, é o momento de vocês serem os donos portadores dessa saída. Vocês se colocarem em ação e dizerem assim: não, eu quero transformar a minha vida. Eu não vou ficar mais dependente de ninguém, eu preciso transformar a minha vida. Então, esse é o momento para vocês, tá bom? Bem, esses são alguns pontos que eu trouxe aqui para que vocês consigam perceber o que é isso de ser terapeuta. A importância de vocês perceberem o que é ser um terapeuta mesmo. Porque há um preconceito achando que ser um terapeuta é um curso de fim de semana em que eu tiro no sábado e domingo, sentado na frente do computador e depois vou aplicar sem saber de nada.
Infelizmente, isso é um preconceito. Não são todas as formações de terapia que são assim. Existem algumas que são, tá? Existem algumas que são, mas existem muitas formações que não são assim. A gente está falando, por exemplo, de uma formação, a formação que eu dou para os meus alunos, ela tem 180 horas reconhecidas e certificadas, é um certificado profissional, né, para você poder exercer com tranquilidade o seu trabalho como terapeuta biomicrohertz. Então é importante a gente conseguir compreender que não é um cursinho de fim de semana. E quem tiver com esse pensamento nem entra, gente. Nem entra, porque não é para ser isso. Como que você vai saber dominar o que é ansiedade e depressão? Como que você vai conseguir entender quais são os sintomas, né? Se você só com uma aulinha única